Boa noite para todos. Vocês estão me ouvindo? Como que não, se vocês responderam? Boa noite para todos nós, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo aqui na nossa sede da USE em Franca. Quero dizer a minha grande satisfação de estar hoje aqui na presença de todos para mais um momento de estudo e de reflexão sobre os conteúdos que a doutrina espírita nos oferece. Em 1857, o mundo vivia uma realidade muito diferente da que nós temos hoje. A ciência ainda não havia descoberto muitas coisas que para nós hoje são razoavelmente banais. E por esse motivo, havia muita surpresa em muitas das informações que a obra espírita nos entregaria naquela época e que os anos depois iriam garantir um entendimento mais claro daquilo que Allan Kardec havia colocado na sua obra. Isto porque, nesse período em que o Livro dos Espíritos é publicado, a comunidade científica mundial ainda não tinha decifrado os enigmas da evolução. Nós não sabíamos como que se dava o aprimoramento sucessivo dos seres, esse mecanismo através do qual os indivíduos evoluem e as espécies sucedem umas às outras. Entretanto, mesmo que a ciência ainda não tivesse nos entregado uma resposta satisfatória para esta questão, o Livro dos Espíritos, na sua questão 540, traz um trecho da resposta Lucília, em que oferece a seguinte informação. Abre aspas. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que um dia também começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode entender em seu conjunto. A humanidade ainda não conseguia, naquela época, entender como se processava o mecanismo da evolução dos seres. 2 anos mais tarde, em 1859, nós iremos ter a publicação de uma obra de Charles Darwin chamada... Vocês vão ficar em pé? A Origem das Espécies, que apresentava uma proposta de como é que os seres evoluem, como que os corpos se transformam. E é incrível que Darwin tenha apresentado a teoria da evolução das espécies em uma época em que nem se falava do negócio chamado genética. Ninguém sabia o que era isso, isso não nem existia. Não havia conhecimento científico nessa área. Mas mesmo sem ter, mesmo sem as ferramentas técnicas para uma interpretação mais segura daquilo que estava acontecendo, Darwin enxergou que as espécies evoluem porque os filhos possuem características de seus pais. E que quando os pais são mais resistentes ao meio ambiente, eles se reproduzem com maior facilidade, mostrando para os seus descendentes as características que eles têm. Era o que ele podia dizer, porque não existia ainda um trabalho nítido sobre a questão referente aos aspectos da genética. O primeiro experimento registrado de estudo de genética iria acontecer somente em 1866, quando Gregor Mendel iria fazer um estudo com ervilhas no mosteiro que ele vivia.
ele era frade, vivia no mosteiro. E você observar que quando ele cruzava uma ervilha verde com uma ervilha que era amarela, dava de um jeito ou dava de outro, se ela fosse rugosa ou fosse lisa. Então ele começou a estudar o mecanismo através do qual as leis de probabilidade se apresentavam nas espécies a partir do momento em que se acompanhava uma característica que ele que não sabia explicar muito bem o que era, não. Ele só disse o seguinte: eu consigo entender como é que se processa o mecanismo da hereditariedade, mas como é na técnica que isso acontece, eu não sei dizer, porque ele não tinha instrumentos para a investigação como nós possuímos nos nossos dias atuais. Então, Manning produz esse material em 1866 e ele manda esse material dele para vários estudiosos e ninguém dá atenção. O trabalho de Mendel é simplesmente esquecido. Não há nenhum grande cientista daquela época que se interessa de investigar as pesquisas daquele monge. Esse material vai ficar nas gavetas durante décadas, até que ele pudesse, enfim, ser reanalisado por novos cientistas de uma outra geração, que não aquela no qual esse material foi produzido. Durante esse período que os textos de Mendel estão esquecidos nas gavetas dos pesquisadores, vai acontecer outras tentativas de interpretar o sentido da vida, e haverá um pesquisador pouco conhecido chamado Walter Fleming, que vai estudar o núcleo das células. E ele vai perceber uma coisa muito interessante, que ele também não sabe explicar muito bem o que é. Mas ele percebe que no núcleo da célula existe uma substância que, quando ele pingava um corante, aquela substância ficava toda colorida, respondia muito bem ao processo de coloração que ele fazia. Olha, tem um filamento. Dentro do núcleo da célula tem um filamento, tem um fio todo enrolado lá dentro, que quando eu pingo, aquele filamento fica todo colorido, ele se destaca do resto do núcleo. Não sei bem o que é isso, mas como ele se destaca com a cor, eu vou chamar esse filamento de cromatina. Então Fleming dá um nome de cromatina para essa substância que simplesmente foi identificada no núcleo da célula, mas ninguém sabia dizer ao certo o que ela representava. Foi somente no ano de 1900 que 3 pesquisadores diferentes, por experimentos distintos, chegaram às mesmas conclusões. Isso é uma coisa muito curiosa, que muito acontece na ciência. Pesquisadores diferentes, ao mesmo tempo, descobrem a mesma coisa. O que nos dá a dizer, segundo a visão da doutrina espírita, que sim, existe uma mão invisível que gerencia o mecanismo do conhecimento na Terra, facilitando com que as verdades espirituais nos sejam entregues. Se um pesquisador falhar, o outro vai conseguir completar o estudo. Em 1900, 3 pesquisadores distintos vão investigar os estudos de Mendel, vão se debruçar sobre o material que ele havia produzido e vão chegar à conclusão que aquilo era extraordinário e que aquilo poderia revolucionar o pensamento humano na medida em que nós juntássemos as experiências feitas em 1866 com as descobertas mais recentes do ano de 1900. O grande pesquisador que ficou mundialmente conhecido nessas pesquisas chama-se Hugo de Vries, em belga. E esse belga, analisando os processos de reprodução dos animais e dos seres, vai criar uma informação bombástica
dentro do mundo científico gerenciado por aqueles que estudavam a ciência que já nascia, chamada de genética. Por quê? Porque ele apresentava um pensamento que era diferente do pensamento de Charles Darwin. Darwin dizia o seguinte: os animais vão evoluindo um para o outro bem devagarinho, como se fosse uma grande cadeia de vários elos, em que os animais vão se transformando milimetricamente um no outro, vai, até que, de repente, um determinado animal já tem uma característica que é bem diferente do seu ancestral. Mas existiria, segundo Darwin, uma cadeia bem definida do processo evolutivo dos seres. Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? E segundo Darwin, essa cadeia ela existia. Qual era o problema de Darwin? Nunca se achou essa cadeia de todo mundo. Essas cadeias evolutivas, elas tinham buracos dela. Se é uma corrente com vários elos, haviam vários elos que estavam perdidos. Então, os animais estavam aqui, aí de repente aquele animal simplesmente aparecia com uma plumagem diferente. Mas como foi que essa plumagem apareceu? Eu não sei. Deve ter uns elos aqui no meio que a gente ainda não achou. E quando não se achava esses elos, então Darwin disse o seguinte: os elos estão perdidos. O que são os elos perdidos de Darwin? A parte da cadeia que a gente ainda não tinha encontrado. E na teoria dele, nós encontraríamos todos os elos, porque era isso que faria a evolução acontecer. Mas o que foi que Hugo de Vries descobriu? Ele descobriu que os animais evoluem. Como Darwin havia dito, sim, existe a evolução das espécies, mas com uma diferença. Os animais e os vegetais não evoluem em milimétricas transformações. Eles se transformam aos saltinhos. Eu tenho um filhote que nasce de seus pais e, surpreendentemente, o filhote pode nascer com uma característica que seus pais não tinham. Aí você fala, pode? Se é filho do pai, filho da mãe, tem que ser com as características genéticas. Pois é, mas não é. Existe um fenômeno que Hugo de Vries apresentou para todos nós, que os animais e os vegetais, os seres vivos, eles promovem pequeninos saltos, de tal sorte que eu não sou a soma simples do meu pai com a minha mãe. Se pegar o DNA de meu pai e pegar o DNA de minha mãe, não necessariamente o DNA resultante é a soma dos dois. Digamos que esse seja o meu pai. Este é meu pai. Estranho ele. E esta é a minha mãe. Então, se eu junto um pai e uma mãe, um filho obrigatoriamente tem que ser a soma do gene do pai e da mãe. Esse é o pensamento que Darwin apresentava para nós. O Hugo de Vries disse, não, porque o filho ele pode ter uma característica genética que não estava nem no pai nem na mãe. É muito louco isso, porque a gente diz, mas como assim? Pelo amor de Deus? Pois é, esse fenômeno que Hugo de Vries estudou fazia um fenômeno chamado mutação. Então, por exemplo, da junção de dois seres diferentes pode nascer um terceiro que é diferente dos outros dois, porque nele existe alguma característica de mutação. O que é a mutação? O nome já está dizendo, mudou. Eu tenho um pai que tem um determinado gene, o filho também, a mãe tem aquele gene, mas o filho não tem o gene, ou o filho tem o gene que os pais não tinham, ou não tem o gene que os pais possuíam. Isso pode acontecer. E é por esse motivo que a evolução não é milimétrica. A evolução se dá em pequeninos saltos chamados de mutação. Eu vou dar um exemplo que aparece em todos os livros de biologia, e eu vou dar de novo.
Vocês já viram isso no ensino médio, vamos ver de novo. Na região de Manchester, na Inglaterra, existe uma borboleta que ela tem as asas cinza com algumas manchinhas cor preta. Então elas são cinzentas, cinza clara, com algumas manchinhas pretas. E elas têm essa cor porque é a mesma cor da pedra brita. Sabe aquela brita que a gente usa para fazer concreto? A asa da borboleta é daquele jeito, cinza e preto. E tem pássaro que adora comer essa borboleta. Então, quando as borboletinhas estão voando, que o pássaro chega, as borboletas, para se proteger, o que elas fazem? Elas pousam na pedra. Aí o pássaro passa, gente, eu vi borboleta ainda agora aqui, cadê? Ele não enxerga a borboleta na pedra, porque ela tem a mesma padronagem nas costas que a pedra tem. E o pássaro não acha, então elas sobrevivem. Não é lindo? Pois é. Mas tem uma mutação que de vez em quando acontece. Tem vezes que no cruzamento dessas duas borboletinhas rajadas, ocorre um fenômeno de mutação e a borboleta nasce totalmente preta. E ela vive no meio das outras, achando que ela não tem nenhuma diferença, até a hora que o pássaro chega. Quando o pássaro chega, todas as borboletas pousam na pedra. E essa mutante faz o quê? Ela pousa também, que ela vê todo mundo pousar, e o pássaro vem, tchan, come certo a borboletinha preta, porque não tem como ela se esconder daquela pedra. Então, essa mutação que acontece, ela não dá certo, porque a borboleta é comida pelos pássaros. O tempo passou e na região de Manchester, muitas fábricas começaram a surgir queimando carvão. E na queima desse carvão, o carvão subia e se depositava sobre as pedras. As pedras foram escurecendo, ficaram pretas, negras. E as borboletinhas continuaram lá. Numa dada vez, uma borboleta preta surgiu. E quando elas correram para a pedra e o pássaro foi para comer, comeu as outras e comeu ela. Então ela se reproduziu e não seus pais. Quando ela se reproduziu, ela colocou essa mesma característica nos seus filhotes. Resultado, com algum tempo, no norte da Inglaterra, que é onde está Manchester, as borboletas de asas rajadas sumiram e só tem borboleta preta. E no sul da Inglaterra, onde não tem as fábricas, não tem borboleta preta, só tem a borboleta rajada, porque a sobrevivência é diferente em cada lugar. É isso que se chama mutação. É um fenômeno que acontece assim, ó, burro, e o pássaro nasceu assim. Ele não foi escurecendo devagarinho, vou botar mais uma pintinha, agora vou botar mais uma pintinha, mais uma pintinha. Não, ele nasce com uma característica já bastante diferente. Então, a mutação, ela veio explicar muitas coisas para nós. Veio decifrar muitos enigmas que nós possuíamos no entendimento da vida espiritual. Porque quando em 1944, André Luiz começou a trazer as notícias do mundo espiritual, ele nos contava coisas que têm a ver com mutação. Porque ele dizia o seguinte: um espírito vai reencarnar. E esse espírito não. Esse espírito vai reencarnar. Esse espírito vai reencarnar, mas ele é um espírito que foi um espadachim no passado. Matou muitas pessoas à espada. No mundo espiritual, desenvolveu uma culpa enorme em função dos atos cometidos com o braço que possuía. Então, o que aconteceu? No mundo espiritual, esse espírito que foi um assassino frequente, ele está no mundo espiritual com o braço dele com um problema. Então, o braço dele tem problema. Ele tem problema no braço. No mundo espiritual, ele tem um problema no braço. Quando esse espírito desencarnado
for renascer num corpo sadio, porque seu pai e sua mãe lhe deram um corpo sadio, o DNA do pai é um DNA saudável, o DNA da mãe é um DNA saudável. Esse espírito que tem uma deformidade no braço, ao se assentar sobre o material genético que ele vai comandar para formar o novo corpo, ele pode, eu disse pode, alterar o código genético de tal maneira que esse DNA, que era um DNA saudável, dá origem a uma criança que tem uma lesão no braço. Isto é confuso? André Luiz nos dizia: existe uma influência do corpo espiritual sobre o corpo físico durante o processo reencarnatório, a partir do qual as energias malsãs do espírito bombardeando o corpo podem produzir uma alteração genética deste corpo, através da qual ele pode ter uma característica que seus pais não tinham. Exatamente porque, além de sermos filhos de nosso pai e de nossa mãe, nós também somos filhos do nosso próprio passado. Nós somos filhos de nós mesmos. Então, se eu sou filho de mim mesmo, as histórias daquilo que eu vivi estão impressas no corpo físico que eu possuo. Eu posso ser um indivíduo que recebeu um excelente material genético, mas eu posso corromper esse material genético em função dos dramas espirituais que eu trago na minha história como espírito que sou. Isso é claro? Digamos que eu bebi demais numa determinada encarnação, bebi muito, e estraguei meu fígado. No mundo espiritual, eu posso sentir uma culpa enorme pelo que eu fiz com o meu fígado. Então, quem enxerga no mundo espiritual me vê com uma lesão em cima do fígado, Nília. Eu tenho uma lesão ali nessa região. Quando ele vai se justapor ao material genético para orientar as divisões celulares, para ir se dividindo, para formar a coluna vertebral, coraçãozinho que bate, e parará, vai fazer um... Pois é, aí quando ele está fazendo, as energias que orientam a divisão celular, elas têm perturbação. Então elas podem, eu disse podem, eu disse que vai, elas podem bombardear o corpo físico e o espírito reencarna com uma lesão no fígado em função das histórias que ele possui. Isso pode acontecer, estou falando de fígado, mas pode acontecer em qualquer órgão do nosso corpo. Os nossos comprometimentos do passado podem trazer para a atual existência comprometimento orgânico em função daquilo que nós realizamos no ontem. Ficou claro? Ótimo. Agora eu vou dizer o que eu disse. Tá bom? Quando nós encontramos uma pessoa encarnada, que esta pessoa tem uma lesão no braço, ela tem um braço com um problema, eu não posso dizer que o problema do braço é porque esta pessoa é um devedor com a lei. Esse raciocínio não vale, porque nem toda lesão física que eu tenho está obrigatoriamente ligada a um processo de débito do passado. Eu posso ter uma doença provacional, sim, é uma prova, não é um karma, não é uma doença expiatória, é uma prova que eu pedi e eu posso nascer com algum tipo de característica física ou até lesão física para que eu
me veja dentro dessa circunstância, se eu posso ter pedido, é de gosto, como também eu posso ter uma outra condição, em que um adoecimento físico esteja relacionado não a um débito do passado, mas a um crédito do passado. Eu quero dar o exemplo de como é que a gente se sai tendo esse tipo de limitação. Eu quero vir com essa limitação para mostrar que, mesmo limitado, eu sou capaz de fazer o que faço. Exemplo. Irmã Dulce. Irmã Dulce da Bahia tinha tido um problema no pulmão e tirou um pulmão, ficou só com um. Ela tinha 1,50 m e nem pulmão. Almoçava uma pera. Olha aí, Maria Clara. Cadê a Maria Clara? Almoçava uma pera e ficava satisfeita. O sonho de irmã Dulce era poder dormir numa cama, ela dormia numa poltrona, porque como ela tinha só um pulmão, ela ficava muito sufocada quando dormia. Então ela tinha 1,50 m, só tinha um pulmão, comia uma pera, dormia na poltrona e fez o que fez. Nós temos 2 pulmões, e não vou citar o resto, e não fazemos nada do que ela fez. Então, as doenças, elas não são necessariamente uma história de dívida do passado. Elas podem ser uma história de alguém que pediu isso para mostrar como que você poderia se sair, mesmo tendo um adoecimento físico. Chico Xavier era cego de um olho e o outro não prestava. E olha o que ele fez. Olha o que ele fez, gente. Divaldo tinha um problema no pé esquerdo dele, que ele tinha dificuldade para caminhar. Nunca reclamou. Nunca reclamou. Então, às vezes, nós temos adoecimentos físicos que estão relacionados não a um processo expiatório, mas a um processo missionário. Uma pessoa pode ser pobre, não é porque ela está falando muito pobre, deve ir para a lei, coitado. Esse coitadinho, tão pobrezinho, deve ser uma alma tão... Imagina uma pessoa vendo Maria de Nazaré dando a luz num estábulo. Olha, coitada dessa moça, gente, no meio dos animais, essa criança. Cadê Deus que não viu uma criança dessa nascer no meio dos bichos? Oh, meu Deus, que vai ser desse menino, papai do céu? Que vai ser? Por quê? Porque na nossa leitura, se uma pessoa é pobre, ela é um espírito pecador. Coitadinho. E o Cristo escolheu esta condição para mostrar que, mesmo sem recurso, eu sou capaz de fazer. Então, nós temos riqueza que é expiatória, missionária, e pobreza que é expiatória, que é missionária. Eu tenho doenças que são expiatórias, que são provacionais, mas que são missionárias também. Os adoecimentos físicos, eles podem ser prova, expiação, a missão. Embora comumente os casos mais frequentes sejam casos expiatórios, os casos mais frequentes, mas nós não podemos ter aquela leitura rasa de ficar debruçado na janela, olha, puxa da perna. Dededor, deveria chupar muita gente, agora está com a perna. Isso é uma leitura equivocada, que muitas vezes o próprio movimento espírita faz e não é correto fazer. Até porque nós já temos muita coisa para se preocupar com a nossa própria vida, para ficar na janela debruçado, olhando a vida dos outros. Não é? Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas não tem ninguém que reencarnou com 2 almas no corpo, já viram isso? Todo mundo que renasce com um espírito, né? É um corpo, e dentro desse corpo ligado a esse corpo tem só um espírito, não tem 2. Como também a gente não tem pessoas andando pela rua que não tem nenhum espírito dentro desse corpo. Já viram que não tem? Não tem. Sempre é assim. Quando eu tenho uma pessoa encarnada,
é um corpo e ligado a esse corpo um espírito só, Kelly. É um corpo e um espírito. Não tem um corpo com 2 espíritos dentro e também não tem um corpo andando pela rua sem espírito. Você sabe por que é desse jeito? É para cada um cuidar da sua vida, a sua alma. Cada um cuide da sua. É por isso que cada um tem uma, até para cada um cuidar da sua vida, e a gente já não está dando conta de cuidar além da nossa, e a gente fica se metendo na vida do vizinho. Então, não vale o conhecimento espírita ser utilizado para que a gente fique analisando a vida das outras pessoas. E o André Luiz nos trouxe uma contribuição muito interessante sobre isso, quando ele comentava conosco esse processo através do qual as influências do corpo espiritual podem, de alguma forma, alterar as disposições do nosso corpo físico, nos oportunizando, portanto, determinados adoecimentos que a gente pode ter. Como também o espírito pode tentar dar uma consertada num DNA defeituoso. Vocês já devem ter ouvido a história que fala, eu nem sei se é verdade, mas eu vou falar assim mesmo, que a mãe de Beethoven tinha sífilis, o pai era alcoólatra, aí tiveram o primeiro filho que nasceu morto, o segundo nasceu doente mental, o terceiro, eu não sei como é que é uma sequência de um monte de filho com problema. Aí as pessoas dizem assim, ela está grávida pela 6ª vez. O que você recomenda? Porque nenhum nasceu morto, nasceu doente, nasceu cego, nasceu isso. Ela está grávida pela 6ª vez. Você recomenda o aborto para essa mulher? Aí a pessoa diz, sim, porque ela já é uma mulher sifilítica, o pai é alcoólatra. As crianças já deram todas erradas. Aí o pessoal diz, você acabou de matar Beethoven. Eu não sei se foi realmente essa história de Beethoven, mas o que eu quero pegar é um ponto. Beethoven, vamos admitir que seja verdadeira essa história, ele renasceu saudável, né? Saudável. Mas aos 31 anos, ficou surdo. Então o que ocorre aqui? Eu tenho um espírito que tentou dar uma arrumada no DNA ruim que ele recebeu. Ele arrumou até um divã. Dali para frente ele não conseguiu ajeitar. Então, o corpo nasceu saudável, ele nasceu em condições de ter uma existência aparentemente normal, mas aos 31 anos não deu mais. Percebe como também acontece o contrário? Do mesmo jeito que a gente pode lesar o nosso corpo físico pelas questões espirituais que a gente traz, nós podemos também, ao contrário, dar uma corrigida nesse material genético para que ele possa ser um material melhor. Levando isso a uma condição superlativa. Se Jesus fosse renascer do pai e da mãe do Beethoven, ele dava uma arrumada legal no DNA dele. Porque ele faria com que aquele DNA ruim desse condição para que ele tivesse um corpo saudável. Então, o espírito pode sim alterar positivamente também o seu material genético, imprimindo a grandeza espiritual que ele tem, facilitando com que uma nova história de vida possa surgir de um material genético aparentemente problemático. E a doutrina espírita nos trouxe muitas contribuições nesse sentido. Muitas contribuições. Nós temos algumas falas que os espíritos nos trouxeram e que estão bastante bem tratadas em uma obra de Martins Peralva chamada O Pensamento de Emmanuel. Nessa obra de Martins Peralva, ele trata de um assunto muito curioso, chamado predisposições mórbidas. Já ouviram falar desse negócio? Predisposições mórbidas. Predisposição mórbida é o seguinte. Eu tenho um espírito que ele é um espírito muito problemático. Muito problemático.
é um espírito intrigueiro, mentiroso, cheio de vício, conta muito fuxico, se mete muito na vida dos outros, inventa história. É um espírito horrível. E exatamente em função das mentiras que ele contou, das histórias que ele inventou, ele fez mal a muita gente. Porque muitas famílias viveram histórias muito difíceis, porque esse espírito é um espírito mentiroso, que com muita frequência inventa histórias sobre outras pessoas. Quando chegou no mundo espiritual, esse espírito se deu conta das bobagens que ele havia feito. E em função disso, seu corpo espiritual trazia uma grave lesão na altura da garganta. Esse plexo laríngeo dessa entidade estaria profundamente comprometido, ou seja, ao renascer, nasceria com um grave comprometimento nos órgãos da fala. Ia nascer com algum comprometimento, sei lá, imaginem qualquer coisa. Pode nascer com lábio leporino, que aí não consegue falar com facilidade, palato aberto. Pode ter nascido com um problema nas cordas vocais. Pode ter nascido com um problema sistemático de tumores nas cordas vocais, que não permite com que esse espírito se expresse com segurança. Ou seja, vai renascer com comprometimentos na área da fala, exatamente porque foi um espírito mentiroso que trouxe muito mal às pessoas. Ok? Só que ainda agora eu disse assim, que o espírito, quando ele faz, eu disse, ele pode. Isso não é determinístico. Ah, ele usou mal a garganta, pois vai nascer com a garganta doente. Ah, mas ele usou mal a perna, pois vai nascer com a perna doente. Ah, ele era uma pessoa desequilibrada sexualmente, vai nascer com um problema de reprodução ou nos órgãos sexuais. Não, isso não é um determinismo, isso é uma possibilidade. Por quê? Porque existe um instrumento que a gente não está comentando até agora, chamado misericórdia divina. Porque é verdade que eu sou filho do meu pai e da minha mãe. E também é verdade que eu sou filho do meu passado. Mas eu também sou filho de Deus, Lucília. Eu também sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, Deus também tem que entrar no meu planejamento espiritual. O que eu posso fazer por esta criatura que tanto fala mal dos outros, tão problemática? Bem, eu percebi que apesar de ser uma pessoa tão intrigueira, tão fuxiqueira, tão cheia de problema, é um excelente professor. Dá uma aula como ninguém. Então, se é problemático, se ele for na hora que ele se justapuser ao povo que ele vai formar, ele vai transformar esse indivíduo, porque o velho espírito tem uma garganta toda grande, uma garganta dessa pedra espontânea. Não é professor. Então, o que a gente faz? Porque ele para, ele critica a correção. Uma proteção escreveu isso, para que esse espírito não sofra as tentativas do corpo físico. Então, o que acontece aqui?
esse espírito deveria dar origem a uma professora, uma mulher que não seria professora, porque a garganta não ia funcionar. Não, mas é uma boa professora. Vamos fazer o seguinte: podemos impedir que a doença do perispírito alcance o corpo. Então, os espíritos benfeitores, vou usar uma comparação grosseira, colocam uma placa isolando as energias que vêm do espírito na direção do corpo. Então, o corpo se desenvolve normalmente, embora o espírito seja doente. Em outras palavras, é corpo doente e um corpo é são. Mas como é que pode? Porque o espírito doente vai formar um corpo doente, mas ele tem méritos diante da lei, e isso pode permitir com que ele renasça numa condição de saúde, mesmo sendo um espírito adoentado. Aí você vai me dizer, mas isso é justo? O cara fez tanto mal às pessoas, não vai sofrer nem um pouquinho, pelo amor de Deus? Então, a misericórdia tem dessas coisas, e por esse motivo, esse espírito pode sim renascer em melhores condições. Só que é só um corpo que é saudável. O espírito continua doente. Se o espírito continua doente, ele precisa mudar de comportamento. Porque foi dado para ele como se fosse uma aposta. Eu te dei uma chance. Então eu recebi um corpo saudável, mas o espírito continua doente, e eu digo para ele, fica esperto, hein? Você recebeu um corpo que você, pela lei da justiça, não deveria ter. É por acréscimo de misericórdia que seu corpo está assim. Mas se você não mudar o seu padrão espiritual, essas energias malsãs que o espírito tem vão bombardear o corpo e ele vai adoecer lá na frente. Agora, se você mudar de comportamento, a doença não alcança você. Está na sua mão. Se você melhorar a sua conduta, essa doença pode se manifestar ou não. Isso é confuso, não? No livro Sublime Expiação, uma obra de Vitor Hugo por Divaldo Pereira Franco, ele conta uma história desse tipo. Ele diz lá que Divaldo Franco teria uma hanseníase incubada, em que se ele se afastasse do trabalho que ele veio para fazer, a hanseníase se manifestaria. Mas que ele poderia impedi-la de se manifestar se ele se mantivesse vigilante no trabalho que ele tinha para fazer. Então é mais ou menos isso. Eu sou um espírito com alguns compromissos espirituais e há uma aposta em mim. Se você melhorar, eu melhoro sua condição de saúde. Se você não melhorar, o que está no perispírito vai alcançar o corpo e você vai ter problema. E é isso que, segundo a doutrina espírita, justificaria fenômenos de adoecimento que muitos de nós temos já na meia-idade. A pessoa está na meia-idade, gente, me apareceu um monte de coisa, olha, eu fui no médico, eu estou cheio de problema, agora eu estou com isso, eu estou com aquilo, estou com não sei o que mais, espinhela caída, estou com isso. Então vai um monte de coisa que a gente vai apresentar. Mas por que surgiu isso? Esses processos podem, eu disse pode, ser fruto de um fenômeno de predisposições mórbidas. Eu trago a predisposição para o adoecimento, que pode acontecer ou não, de acordo com o uso do livre-arbítrio que nós fazemos durante a nossa existência. Isso está na obra do André Luiz, Missionário da Luz, 1945, ele fala bastante sobre isso. Só que em 1953, haveria uma série de experimentos científicos que iriam apresentar para nós a molécula de DNA. Era a primeira vez que a gente ia ver aquela molécula que aparece uma escada assim, que tem aqueles degrauzinhos, os nucleotídeos agarrando uma na outra assim, e as duas hélices que compõem o DNA, e a explicação desse fenômeno
E o estudo que se aprofundou em relação à genética. Meu Deus! O mundo científico, a partir de 1953, encontrou todas as respostas que Darwin não tinha, que Hugo de Vries não tinha, que Mendel não tinha. Nós descobrimos como funciona um código genético. Nós descobrimos como é que se operam as coisas e nós sabíamos da mutação. Não, se não tiver mutação, a ciência é exata. Tranquilo isso aqui. Se não tiver mutação, eu colocar um determinado gene aqui e o outro aqui, vai dar tal. A menos que ocorra uma mutação. Por que acontece mutação, no dizer da ciência? Na visão da ciência oficial, a mutação acontece por quê? Primeiro, exposição a algum fator que promove a mutação. A mulher vai tirar um raio-x dentário, está grávida de 2 meses, o raio-x tem uma frequência que quebra o DNA e ele pode se remontar de cabeça para baixo e aí a criança nasce com uma mutação genética. Por isso que mulher grávida não faz raio-x, porque sabe-se que a frequência do raio-x pode atingir o embrião. Então isso já era sabido. Também se descobriu que embaixo do nosso solo existe material radioativo. Aqui tem césio, tem plutônio, tem frâncio, tem várias substâncias, urânio, que são substâncias que são, na verdade, produtoras de raios que podem quebrar o DNA. Então, há energias que vêm do subsolo e que poderiam quebrar um DNA nosso, justificando a mutação. E que também as estrelas, é ciência oficial, as estrelas têm os raios cósmicos que podem bater em nós e promover a quebra do DNA, justificando a mutação. Essas 3 são fundamentalmente as razões. E o Espiritismo colocou uma quarta, disse, não, isso aí tudo bem, agora eu vou colocar mais uma, o perispírito. As energias do perispírito, elas têm uma frequência que bate no DNA e pode provocar a mutação. Uma vez acontecida a mutação, não tem conserto. Mutou. O DNA era desse jeito, ele se montou de cabeça para baixo, ele quebrou em 2 pedaços e o meio virou de cabeça para baixo. Não tem como consertar. Depois que há a mutação, não desmuta. É um fenômeno definitivo. Ele pode acontecer em qualquer momento da nossa vida. Uma mutação, quando adultos, dá origem aos tumores cancerígenos. O que é um tumor cancerígeno? O nosso DNA sofreu uma mutação. E aí ele tem uma característica genética que não é mais a nossa. Ele é outra coisa, que não somos mais nós. E ele vai se reproduzindo e ele vai lesando o organismo, promovendo assim o aparecimento do tumor. O câncer nada mais é do que uma mutação genética que aconteceu em algum momento, ou porque você se expôs, ou porque você recebeu um raio cósmico, ou porque embaixo da Terra, ou, segundo a doutrina espírita, o perispírito bombardeou o corpo e promoveu a mutação genética. Então, nós vivemos durante muito tempo um fenômeno chamado ditadura dos genes. O que é a ditadura dos genes? É a compreensão de que são os genes que governam as nossas vidas. Que eu sou o que sou, porque meu pai deu um DNA, minha mãe deu outro DNA, a soma dos DNAs deram o meu DNA, e por isso que eu sou do jeito que eu sou, porque eu sou a soma simples dele. Agora tem a mutação no meio, que também a ciência oficial reconhece. Mesmo os gêmeos univitelinos, que possuem o mesmo DNA, têm personalidades diferentes. Não é porque 2 pessoas têm o mesmo DNA que obrigatoriamente o comportamento delas é o mesmo. Olha o caso da Rutinha e da Raquel, gêmeas univitelinas, e uma com a personalidade completamente diferente da outra. Então, se nós temos essa percepção, é porque nós
temos algo além do DNA que governa as nossas vidas. Essa discussão, ela demorou muito tempo. Até que agora, nos anos 90, Jean, houve uma mudança que eu particularmente considero a mais importante das mudanças que nós tivemos até agora em termos de genética. Olha que o conhecimento do Darwin foi muito interessante. O entendimento de Mendel foi maravilhoso. A compreensão que Hugo de Vries apresentou foi ótima. O material da descoberta de como funciona a molécula de DNA e o mecanismo de processo genético foi muito importante para todos nós. Mas em 1990, tudo caiu por terra, quando no projeto Genoma que foi feito, se descobriu uma coisa impressionantemente extraordinária. Eu podia fazer um suspense, né? Tadã! Foi a partir desses experimentos que nós descobrimos que o material que a doutrina espírita nos entregou desde o começo do surgimento das discussões sobre isso estavam certos desde o princípio. Nós, quando estudávamos isso, a gente falava, esse negócio aqui acontece, mas ninguém conseguia dizer como é que acontece. Agora, a ciência oficial chegou num ponto de maturidade do entendimento da genética que os nossos livros terão que ser todos reescritos. Porque nós estamos hoje dentro de uma nova fase, de um conhecimento genético Maria Clara, chamado epigenética. O que é epigenética? Epi é por sobre. Nós temos a derme, que é a nossa pele, e temos a epiderme, ou seja, que está por cima da derme. Se existe a genética e tem a epigenética, é algo que está por cima da genética e que está sendo descoberto agora. Quais são as descobertas da última hora que estão sendo investigadas no século XXI e que são de um impacto absurdamente importante para todos nós? Está se descobrindo que existe um fenômeno já comprovado cientificamente, que é um fenômeno que se dá a partir de uma substância chamada metion. O DNA é uma fita que se enrola em uma substância, parece um carretel, chamado estonas. O DNA ele enrola nas estonas. E existe agora estudos que comprovam que uma molécula de metil vem e se conecta numa estona e desliga todo o DNA que está ligado nela. Ele pode ligar ou pode desligar parte do material genético. Digamos que eu tenha no meu DNA um trecho dele que fala da possibilidade de eu ter um câncer de intestino. A minha mãe tinha câncer de intestino, meu pai não tinha, mas a minha mãe tinha, e no meu DNA tem, portanto, eu tenho propensão de ter. Está lá no meu DNA um câncer de intestino no meu DNA. Mas isso não significa que, obrigatoriamente, esse câncer vai se manifestar. O que se descobriu agora pela epigenética é que existem substâncias que desligam ou ligam os genes. Então, eu trago uma característica genética para um câncer em determinada parte do meu corpo, e essa substância vem na estona e está desligado. Então, eu tenho o G, mas o G não se expressa. Se eu for fazer um exame de DNA, eu vou olhar assim, não, eu tenho sim o G. O G do câncer do intestino está aqui. Tem, mas é como se não tivesse, porque ele está desativado. Tanto nós podemos desativar,
como nós podemos ativar aquilo que é positivo e aquilo que é negativo. O que a epigenética está descobrindo é que não é suficiente ter ou não ter um gene. Fazer um exame de DNA para dizer, está aqui o gene, existe. Não. É necessário que, além de ter, que ele esteja ativo para que ele possa funcionar. É confuso o que eu estou dizendo? Nós podemos trazer uma característica genética dentro de nós, mas essa característica genética não se expressa. Então, dentro da epigenética, existe um estudo hoje chamado expressão gênica, que é a capacidade de um determinado gene se manifestar ou não se manifestar. Com uma diferença com relação à mutação. A mutação é assim. Aconteceu a mutação no meu DNA, já era. Não tem mais conserto. Nutou. Já o código epigenético, ele pode ativar e desativar e não é definitivo. É temporário. Então, eu consigo ativar em uma determinada região por um tempo e depois desativar, ativar de novo, desativar. Isso varia, é diferente da mutação. Então, é um fenômeno completamente distinto que faz com que os nossos recursos de DNA estejam sujeitos a esse fenômeno que ativa ou desativa estas partes do nosso código genético. E aqui a pergunta que não quer calar. O que é que promove a ativação e desativação? O que os cientistas descobriram que pode ativar ou desativar partes do nosso código genético pela epigenética? Sabe o que eles descobriram? Que é o nosso comportamento. Gente, isso é revolucionário demais. É revolucionário demais. Então, eu sou uma pessoa que trago uma série de problemas orgânicos no meu DNA. Eu herdei da minha mãe câncer, não sei do que, na formação, um monte de problema. Está tudo desativado. Aí eu começo, porque a minha amiga não presta. Sou uma pessoa muito infeliz. Meu Deus, como eu sou muito infeliz. Aí, o meu pensamento começa a alterar a química do meu organismo. Eu altero meus neurotransmissores, eu diminuo serotonina, dopamina, GABA, ocitocina, endorfina, noradrenalina, esses neurotransmissores tão importantes para o nosso equilíbrio. Aí o organismo começa a dizer, gente, eu acho que eu estou doente. E na medida em que esses pensamentos acontecem, cai na corrente sanguínea as substâncias que irão ativar as doenças que estavam, na falta de uma palavra melhor, vou falar de incubada, estava tudo incubado, mas estava tudo parado. Vem aquele comando que o cérebro deu e ativa. Daí a pessoa vai no médico, o médico diz, você está com um câncer. Eu não falei que eu era doente? Ele não disse que eu sou uma pessoa infeliz? Então a epigenética, ela está vindo confirmar aquilo que a doutrina espírita já havia nos falado há tanto tempo, que nós podemos ter características genéticas que podem eclodir ou não de acordo com a nossa conduta. Está lá no André Luiz, isso! Está lá no livro Pensamento de Emmanuel de Martins Peralva. Isso está na literatura espírita de maneira robusta. Só que a gente não sabia como é que esse negócio funcionava.
Mas agora, século XXI, a ciência está caminhando na direção da compreensão de que o nosso comportamento, Maura, que as nossas condições de conduta são determinantes para as nossas condições de saúde. Não é mais uma hipótese do tipo, não, a pessoa quando ela fica depressiva, deprime o sistema imunológico, aí as infecções acontecem. Também é verdade. O sistema imunológico deprime e a criatura adoece. A criatura adoece. Isso é fato. Mas além das doenças infecciosas, nós estamos descobrindo que as doenças autoimunes, que as doenças crônicas, que nós muitas vezes começamos a desenvolver, são decorrentes do nosso adoecimento psíquico. A mente adoecida está arrastando o corpo na direção de um adoecimento desnecessário. E ao mesmo tempo que a epigenética nos fala sobre esse fenômeno que está acontecendo nas nossas sociedades, esse processo de adoecimento, ela vem também como remédio. Qual o remédio que a epigenética, a ciência, está oferecendo para nós, para que a gente consiga ter uma vida mais saudável? Eu vou dar uma dica. O Zezé de Camargo nos disse qual é. Hã? É o amor. É o amor. Gente, nós estamos descobrindo que é o amor que nós sentimos que nos garante a saúde. Por que não se fala no Evangelho que Cristo esteve doente? Porque a condição do amor restaura as nossas disposições orgânicas. Quando nós amamos, quando nós nos dedicamos, quando nós fazemos algo que vai além daquilo que o dever nos coloca, nós mobilizamos energias espirituais que nós desconhecemos e que promove nas nossas vidas uma transformação extremamente significativa. Experimentar o amor, que não precisa ser o amor, que não precisa ser o amor para a humanidade, mas o amor em casa, o amor simples de cuidar dos nossos idosos, dos nossos filhos, ter uma relação mais fraterna com todas as pessoas. Aí está a chave para nós nos libertarmos, para que nós nos salvemos dos nossos adoecimentos. Enquanto eu não descobrir o outro, enquanto eu não cuidar do outro, enquanto eu não conseguir amar ao meu próximo, eu terei muita dificuldade de me libertar desse processo de adoecimento e me salvar das doenças que eu poderia ter. A epigenética vem, na verdade, apresentar a grande resposta que o Espiritismo nos acena há tanto tempo. Há tanto tempo. Desde o tempo dos Espíritos, que falava da evolução, a gente só foi descobrir isso mais recentemente, falava sobre a questão da influência do pensamento na saúde. Agora nós estamos comprovando. Que coisa espetacular! Então, mas é através desse amor ao próximo, dessa preocupação com o outro, que nós iremos nos libertar deste sentido. Eu poderia dizer 1000 coisas sobre isso, mas eu só iria me repetir. E eu vou preferir sintetizar essa nossa preocupação com o outro para garantir a nossa saúde e nos libertarmos, nos salvarmos dos nossos adoecimentos, com uma única frase de Allan Kardec. Fora da caridade, não há salvação para as nossas doenças. Muito obrigado.